City of New Orleans, Emily Lee com Stand By Me e Lineker, O Barzinho, música do Adoniran Barbosa e do Renato Luiz. Eu tô com convidados aqui no estúdio Master da Unijuí FM, agora são 10 horas 15 minutos, 17 graus. Eu converso agora com o professor Paulo Fenster-Seifer e o músico Jair Gonçalves, ambos do grupo Peabiru, que tem uma produção que estreia nesse final de semana, aliás, no domingo. O Outro Lado do Rio, uma produção do grupo Peabiru, como eu disse, um programa que, professor, nasceu já há um bom tempo, né? Mas agora é que ele ganha esse formato e estreia domingo na Unijuí FM. O que dá para falar? Primeiro, da ideia original lá do programa e o que o ouvinte pode esperar para esse domingo. Bom dia. Okay. Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Unijuí FM. Agradeço esse espaço, né? E para falar então desse programa que se confunde com a história da própria rádio, né? Que uma vez que, quando se pensou a programação da rádio, havia já a ideia de que pensar uma rádio contextualizada, né, significa reconhecer o seu pertencimento, não só uma região no sentido estrito, né, da abrangência da universidade, mas também da própria ideia de pertencimento a uma cultura latina, né? Então esse vínculo com a cultura latina se traduziria num programa, né, num tempo, né, que pudéssemos tematizar ritmos, canções, artistas, né, que compunham essa tradição da música latino-americana. Então essa ideia do Outro Lado do Rio também ela se prestava para superar a noção de fronteiras, né? A ideia de que o outro lado do rio é relativo a quem está do outro lado, né? Então, nós também somos o outro lado do rio, né? Então, nessa ideia, até recuperando uma imagem do Guimarães Rosa, né? Uma espécie de terceira margem, né? Então, a ideia de que são horizontes que se confundem e que permitem, então, um diálogo intercultural. E no nosso caso, então, privilegiando a interculturalidade latino-americana, que se compõe não só dos povos portugueses, espanhóis, mas também de outras expressões culturais, inclusive a expressão indígena, né? Então, houve inclusive uma preocupação de já no primeiro programa trazer essa cultura dos povos originários, né? E às vezes se esquece até, né, um pouco dessas raízes indígenas que formam todos nós aqui, né? Exatamente. Então é sempre bom lembrar, né, que o mundo não começou com Colombo, né? Então há uma anterioridade aí que precisa sempre ser lembrada, inclusive em várias perspectivas. Por exemplo, se pensarmos que as plantas que nós consumimos hoje, que são consideradas alimentares, foram domesticadas pelos indígenas, né? Então nós vivemos beneficiados por aquilo que eles já construíram, né? Também no aspecto cultural, por exemplo, a cultura não só do Rio Grande do Sul, mas também da Argentina, do Uruguai, em torno da questão da erva mate, né? É bom lembrar que erva mate foi uma herança, né, dos indígenas, né? Então, também eles têm formas de musicalidade, né? E tem expressões, então, que foram resgatadas em alguns momentos e que também traz uma tradição de musicalidade que vai constituindo na relação com as tradições europeias, né, uma nova forma de musicalidade, algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a cultura negra, né? Então são questões que a gente vai procurar resgatar nesse programa, né? Além disso, professor, tem a questão do desafio, né, da gravação, da produção em si, né? Reunir esse material de pesquisa e gravar. Eu queria que o Jair falasse um pouquinho de como é também essa parte, produzir esse programa, com essa riqueza do material também de músicas, né? Não são músicas que você encontra Sim. tão facilmente. E a pesquisa toda e gravar e conseguir reunir ou agregar tudo isso em um programa de 15 minutos, né, professor? E Jair? Então, eu queria agradecer ao espaço cedido aqui para a contribuição nossa que estamos fazendo, que eu achei importantíssima, preencher essa lacuna, assim, que eu achei cultural. A gente precisa desses espaços, assim, para dialogar a questão da cultura, e também ao Paulo por ter feito a parceria, me convidado para participar desse grupo. E eu faço isso coletando os textos que eles me mandam, eu agrupo tudo lá, a gente baixa as músicas, né, faz a pesquisa também.
E é um trabalho assim que eu acho que é bem rico. Eu faço anos que eu trabalho com produção também de audiovisual e músicas, né? E para mim reunir esse conhecimento está sendo um aprendizado, né? Eu acho uma aventura muito boa, assim. Estou sempre a fim de aprender mais, né? E com esses mestres aí eu me considero um privilegiado do processo, mas além disso é a parte da contribuição cultural que eu acho que é necessária de cada artista, de cada músico, né? Que é uma pequena coisa que a gente está tentando contribuir aí, buscar então esses repertórios que estão, digamos, escondidos, né? Resgatar, por exemplo, histórias como a de Jorge Cafrune, né? Que é um artista importante, assim, que teve um envolvimento político, né? Com as questões da realidade. Então, o que está faltando hoje é um pouco o artista ter essa disposição, né, para tentar mudar, né? Nós estamos enfrentando muitos problemas hoje, né, a nível de Brasil também, mas coisas que se repetiram do passado, que a gente vê que vão se repetindo esses erros aí, né? Então acho que a arte ela serve para isso, uma forma de contribuir e dizer que nós não queremos essa realidade, queremos outra realidade. Agora, professor, o senhor chamou os companheiros, os colegas do grupo Piabiru para esse desafio, né? Até porque eu acho que a contribuição, o próprio grupo também tem muito a ver com um propósito do programa. Eu vou só nominar aqui o grupo Piabiru, é o professor Paulo Fensterseifer, o Jair Gonçalves, o professor Joaquim Gatto, o professor Paulo Schneider, o Gerson Antunes e o Fábio Carvalho formam o grupo Piabiru. Mas é isso, né, professor? Tem muito a ver o grupo Piabiru, o propósito do grupo, com o propósito também do programa, né? Exatamente. Então, a própria constituição do grupo já se deu por essa perspectiva, né, de que o acesso ao universo cultural, né, e no caso em particular aqui a música, né, se constitui numa possibilidade de democratização, né, de cultura, né, porque a cultura não se compõe só de bens materiais, né, mas também de bens imateriais, né. Então, e aí eu gostaria de destacar a importância da contribuição da rádio nesse sentido, né, de permitir então o acesso a esses bens imateriais, que é o caso da música, né. Então nossa perspectiva foi viajar nesse universo, né, sem ficar prisioneiro de regionalismos, né, no caso, né, tentando mostrar que a arte ela tem essa potencialidade de uma cidadania cosmopolita, né, que não se prende. A gente vive, até acho, um momento muito rico, né, que está sendo lançando o programa agora, que estamos vivendo a Semana Farroupilha e próximos da FENADIM, né? Então acho que é muito interessante não perder de vista que essas formas de expressões, né, no caso, elas deveriam, no meu entendimento, não vir para reforçar um fanatismo nacionalista, né? Quer dizer, a nossa identidade se constrói pelo nosso pertencimento a espaços maiores do que o espaço local, né? Isso que nos enriquece. Então pensar a diversidade cultural é algo extremamente importante, né? Então o nosso esforço como grupo Piabiru e como constituidores então da pauta desse programa é permitir isso, né? Permitir essa viagem, né? No caso intercultural, né? No espaço da música. Inclusive nós não estabelecemos nenhum tipo de musicalidade específica, né? No caso, assim, né? A ideia é, inclusive em alguns momentos, como vai ter um programa, por exemplo, do Chamamé, em que algumas interpretações trazem elementos da música da própria língua indígena, espanhola e portuguesa, né? No caso, então para nós é isso, né? Nesse primeiro programa, eu queria que a gente falasse um pouquinho especificamente desse primeiro programa, o que o ouvinte vai encontrar de conteúdo, professor? Como eu falei, uma preocupação assim, antes de iniciar, né, o primeiro programa tinha todo um caráter simbólico, né, e aí então a preocupação de resgatar alguns elementos dessa cultura originária, né, dos povos originários. Então a gente encontrou isso até com a contribuição do professor Fernando Gonzalez, né, argentino radicado no Brasil, o nosso pró-reitor aqui. Então, conversando com ele dessa preocupação, ele nos deu uma dica, né, uma sugestão, e a gente procurou isso, né? Então foi atrás de um álbum que chama Taquiangoi, né, no caso, que foi constituído em 1986 por Victor Heredia,
e que resgata então inclusive os instrumentos dos povos originários, né, no caso, né, e vai ficar como vinheta do programa, né, no caso. Então, para manter esse simbolismo, né, dessa relação com essa cultura, né. Então, nesse primeiro programa a gente vai trazer essa forma de musicalidade e a ênfase então nessa ideia do rio como espaço de convívio, de cruzamento, né, de experiências culturais, né. Muito bem, deixar aqui já o convite para todos que ficaram instigados a ouvir o Outro Lado do Rio. Inicia a veiculação no domingo, 15 para as 10 da manhã, ali no momento que antecede o nativismo aqui, o espaço nativista da rádio. Sucesso, professor, parabéns pela execução, Jair, professor e Grupo Piabiru como um todo, por essa ideia, e a Unijuí FM sempre aberta a esse tipo de conteúdo. Obrigado. Obrigado, valeu.